Já fazia 3 dias que eu voltava de uma entrega no sul sem rumo certo. Estava cansado, mal dormido e com aquele vazio de quem vive sozinho demais. O tipo de vazio que só quem passa a madrugada no volante conhece. Estacionei num posto à beira da estrada, um lugar velho, sujo, quase abandonado. Pedi um café ralo e sentei na cabine com o rádio PX ligado, esperando uma carga decente cair no colo. Foi quando tocou o telefone. Número privado. Eu quase não atendi. Do outro lado da linha, uma voz que parecia saída de uma caverna. Carga leve, urgente. Saída agora. Rota alternativa. Muito bem paga, sem perguntas. Tentei perguntar quem era, mas a ligação já tinha caído. Em seguida, recebi um SMS com o endereço de coleta. Um galpão industrial nos fundos de Itapeva, que eu sabia estar desativado havia anos. A grana era alta demais para recusar. Desconfiei, claro. Mas caminhoneiro que se dá ao luxo de recusar frete fácil. Hoje em dia, é só o que já morreu ou já enlouqueceu. Cheguei no lugar pouco depois das 11h30 da noite. Um breu absurdo. Nada de luz acesa, nenhum vigia. Só uma placa enferrujada com letras quase apagadas e um portão entreaberto, como se esperasse por mim. Dentro, um container cinza metálico já estava preso na carroceria. Nenhuma alma viva, nenhum responsável. No portão, uma folha A4 amarela pelo tempo, presa com fita isolante. Destino: BR-340, sentido norte, Calmirte 131. Não pare. Não abra. Não desvie. Meu estômago revirou. Algo naquela mensagem me incomodava mais do que eu conseguia explicar. Olhei ao redor. Só silêncio. Nenhum grilo. Nenhum latido. Nenhum som de motor na rodovia. Era como se o tempo tivesse parado. Dei a partida no caminhão. O motor roncou pesado, mas engasgou 2 vezes antes de estabilizar. O painel tremeluziu, como se estivesse com mau contato. Pensei em desistir, dar meia volta, mas então me lembrei. O depósito estava a menos de 1 quilômetro. De onde anos atrás aquele orfanato pegou fogo, e eu sabia o que tinha deixado para trás. A BR-340 sempre foi uma estrada esquisita à noite, mas naquela madrugada ela parecia ter sido arrancada do mundo real. Nada de faróis vindo do outro lado, nenhum sinal de vida. Só eu, a escuridão e o som constante do motor resmungando como um animal com medo. Foi quando o rádio PX começou a chiar. Era uma estática áspera, diferente da comum. Soava molhada, como se viesse debaixo d'água. E então a voz apareceu, suave, quase carinhosa. Ronaldo. Você ainda lembra? Fiquei gelado. Desliguei o rádio. Nada. Só que a voz não parou. Agora ela vinha dos alto-falantes da cabine, mesmo com o som desligado. A estrada não te esqueceu. E nós também não. A cada quilômetro, a sensação de que eu estava sendo observado aumentava. Olhei pelo retrovisor várias vezes. Nada além da carroceria. Mas sentia algo lá. Como se o container respirasse. O painel começou a piscar como se algo estivesse drenando a energia do caminhão. O velocímetro congelou. A luz interna da cabine piscava num ritmo doentio. Um cheiro de terra molhada, queimado e velho tomou conta do ar. Como madeira carbonizada. Eu conhecia esse cheiro. Era o mesmo do orfanato. Naquela noite, a estrada parecia se alongar por conta própria. Cada curva parecia uma repetição da anterior, como se o tempo estivesse dobrando sobre si mesmo. As placas sumiram. O céu, antes carregado de nuvens, agora era um manto preto absoluto, sem estrelas, sem lua. Só eu, o farol cortando a névoa e o ronco grave do motor. Foi então que vi a primeira criança. Parei de respirar por um segundo. Ela estava ali, à direita da estrada, parada no acostamento como uma estátua. Era pequena, magra demais, pele acinzentada pelo reflexo dos faróis. O vestido florido, antigo, desbotado, tremulava sem vento. Ela me olhava, não como alguém que vê um estranho. Ela me reconhecia. Engoli seco, mantive o caminhão firme. Talvez fosse uma alucinação, falta de sono, mas duvido que delírios deixem rastro, porque, alguns metros depois,
Havia pegadas pequenas na terra batida. E então veio a segunda, à esquerda, mais alta. Parecia um menino, de calça rasgada e sem camisa. A pele marcada por manchas que pareciam queimaduras antigas. Ele não piscava. Só me observava com uma fúria silenciosa. Eu comecei a suar. Mesmo com o frio congelando meus dedos, no volante, estava começando a entender o padrão. A cada curva, uma nova aparição. A terceira criança tinha um laço vermelho no cabelo e segurava um urso de pelúcia queimado. Ele parecia derretido, como se tivesse passado pelo fogo. Foi quando me dei conta do detalhe mais cruel. Nenhuma das crianças tinha olhos. Os olhos eram buracos escuros, profundos, sem brilho, como se tivessem sido arrancados. Comecei a chorar. De raiva, de medo, de culpa. E então o riso começou, baixo, quase infantil, vindo de algum lugar dentro do container. Não podia ser. A carga era leve, segundo a voz ao telefone. Mas agora o caminhão estava pesado, cada vez mais difícil de conduzir. Eu sentia o motor lutar, como se estivesse puxando algo preso, ou algo que se agarrava à traseira com unhas e dentes. O riso virou murmúrios, e os murmúrios, em coro. Você nos deixou. Você prometeu. A voz de uma das crianças se destacou. Era só uma vela, Ronaldo. Por que você não voltou? Senti o estômago se contorcer. Meus dedos formigavam. Sabia exatamente do que falavam. Foi quando algo se mexeu. Olhei pelo espelho retrovisor e vi, por uma fresta da lona do container, um braço fino, branco como cera, saindo pelas bordas, se arrastando como quem procura apoio. Eu gritei, pisei, fundo no acelerador. O motor rugiu, mas parecia sufocado, como se a estrada puxasse o caminhão de volta. A sensação era clara. Eu não estava mais no controle. E foi então que notei. As árvores à beira da estrada haviam sumido. Não havia mais acostamento, nem sinalização, nem céu. Era tudo escuridão, exceto pelas crianças. Agora dezenas, surgindo dos lados da estrada, cada uma mais próxima do que a anterior, rostos vazios e roupas em ruínas, algumas segurando brinquedos queimados, outras só paradas, acenando lentamente com mãos negras de fuligem. Eu tremia tanto que mal conseguia enxergar, mas seguia em frente. Eu tinha que seguir, mesmo que eu soubesse no fundo que a estrada não ia me deixar sair. Eram 3h12 quando percebi que não estava mais na BR-340. O GPS, que vinha travando desde a meia-noite, finalmente reiniciou sozinho com um estalo alto. A tela se iluminou em verde pálido e mostrou um traçado que eu nunca tinha visto antes. Uma única linha sinuosa serpenteando por uma mancha preta no mapa, como se eu estivesse dirigindo por dentro de um buraco. Não havia nome de estrada. Nenhum ponto de referência. Apenas um triângulo vermelho com a palavra Rota Ativa. Olhei ao redor. A estrada era estreita, o asfalto parecia gasto e irregular, como se estivesse ali há décadas, e esquecido. As árvores de ambos os lados estavam retorcidas, sem folhas, cobertas de líquen escuro. Nenhuma lua, nenhuma estrela. Só escuridão. A luz dos faróis parecia morrer poucos metros à frente, como se o próprio ar estivesse sugando a claridade. Suspirei, fundo tentando manter a sanidade. Mas o caminhão pesava cada vez mais, e o motor rangia como um bicho ferido. Foi aí que tudo ficou mudo. Não silêncio. Mudo, como se o som tivesse sido arrancado do mundo. O motor ainda girava. O rádio estava ligado, mas eu não ouvia nada. Nem mesmo minha respiração. Era como se eu estivesse preso dentro de um filme antigo, sem trilha, só com a imagem se movendo e o coração pulando dentro do peito. Abri a janela para tentar ouvir alguma coisa. Nada. Absolutamente nada. Foi então que vi as figuras entre as árvores, altas, magras demais, imóveis, pés descalços, braços compridos. Mas o pior eram os olhos, centenas de olhos surgindo na escuridão, reluzindo como faróis de bicicleta, fixos em mim. Nenhum se movia. Eles só olhavam, me encaravam como se estivessem esperando o momento certo para avançar. A pele do meu braço arrepiou toda de uma vez.
Tentei acelerar, mas o caminhão não respondia mais ao pedal. Era como dirigir no gelo, como se eu estivesse sendo carregado, empurrado por algo maior, mais antigo, mais vivo que a estrada. E então a estática voltou. Baixinha, mais presente, como um zumbido dentro da cabeça. Você entrou onde não devia, Ronaldo. A voz da mulher. A mesma da ligação da carga, só que agora ela parecia mais velha, mais gasta. Como se tivesse passado os últimos 30 anos repetindo a mesma frase, esperando por mim. A estrada te reconhece? Ela lembra o que você fez. E trouxe todos de volta. Comecei a gritar, sozinho. Gritar só para me lembrar que ainda tinha som na garganta, mas minha voz não saía. Meus lábios se mexiam, mas o mundo seguia mudo, abafado, como se estivesse debaixo d'água. Olhei para o container. Ele estava respirando, juro por tudo. A lona tremia de dentro para fora, como se algo enorme estivesse lá dentro, inspirando profundamente, enchendo o peito, ou o vazio, com o ar da noite. E então ouvi o barulho que rompeu o silêncio. Batidas. 3, depois 4, depois dezenas. Como se muitas mãos estivessem socando as paredes de dentro do container com pressa, com raiva, com fome. A estrada seguia em frente, mas eu sabia, não tinha mais volta. Foi aí que vi a curva. Uma placa antiga, quase comida pela ferrugem, apontava. Para a esquerda. Orfanato São Rafael. 3 quilômetros. Meu coração congelou. O orfanato pegara fogo quando eu tinha 12 anos. Diziam que foi acidente, mas eu sabia. Eu sabia de verdade. E agora, a estrada estava me levando de volta. Às 4h11, ouvi o estalo seco. O container se abriu sozinho. Puxei o freio. Saltei da cabine. Corri para trás com medo. Mas lá dentro não havia nada. Absolutamente nada. Mas o caminhão estava mais pesado do que nunca. As vozes começaram. Primeiro sussurros, depois gritos, depois os nomes. Todos os nomes das crianças que estavam comigo no orfanato. E então, no meio da estrada, vi uma criança parada. Era eu mesmo, com 8 anos. O uniforme do orfanato queimado. Rosto sujo de fuligem. Olhos negros. Você esqueceu o que fez, Ronaldo. Mas a gente lembra. A cabine apagou. Tudo escureceu. E eu ouvi, do fundo do container vazio, o som de muitas mãos batendo nas paredes, como se tivessem voltado. Dizem que em certas noites de neblina espessa, se você estiver sozinho na estrada e desligar o rádio, consegue ouvir o ronco de um motor que não está lá. Um som antigo, lento, vindo de muito longe, ou de muito perto. É quando você sabe que entrou na estrada morta. Ninguém mais fala sobre o orfanato São Rafael, mas os mais velhos da região lembram, ou fingem que esqueceram. Pegou fogo numa madrugada como qualquer outra. Disseram que foi um curto-circuito. Outros dizem que foram os gritos que acenderam o fogo, não o contrário. Eu sei o que vi. Eu sei o que deixei para trás. Na última curva daquela estrada maldita, quando o container estremeceu pela última vez, eu vi, pela lateral do espelho, a figura de uma menina com laço vermelho, parada no portão de ferro do orfanato. O mesmo vestido florido, o mesmo olhar vazio. Ela sorriu e acendeu um fósforo. Tudo desapareceu no clarão. Acordei dias depois, segundo disseram. O caminhão estava tombado num trecho abandonado da BR-340, sem sinal de colisão, mas com as portas do container completamente torcidas para fora, como se algo tivesse saído, ou forçado para entrar. Não encontraram nada dentro. A carga? Nunca existiu. O nome da transportadora? Não consta em nenhum registro. O mais estranho foi o que o socorrista disse. Quando chegamos, o rádio do caminhão ainda estava ligado, tocando risadinhas de criança. Desde então ando de noite, com o rádio sempre alto. E nunca aceito rotas alternativas. Mas não fui o único. Outros caminhoneiros começaram a relatar histórias parecidas, visões à margem da estrada, crianças sem olhos, vozes no rádio, um caminhão antigo de caçamba metálica, sempre visto à distância, parado no acostamento ou cruzando lentamente no sentido oposto, mesmo onde não deveria haver tráfego. As placas, sempre apagadas. Mas quem olha com atenção diz que, colado na traseira, há um aviso feito à mão. Cuidado com o que você esqueceu. Agora entendo.
A estrada não leva ninguém para casa. Ela é um espelho e cobra o que ficou no passado. Algumas noites ainda sonho com eles, com o som das batidas no container, com os olhos observando da floresta. Às vezes, acordo com as mãos no volante, suadas, o coração acelerado. A televisão ligada sozinha, o rádio sintonizado em estática. Outras vezes, eu acordo e não me lembro de ter dormido, e o cheiro de fumaça e diesel ainda está no ar como se tivessem voltado.